Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos estar aqui conversando com vocês hoje sobre estratégias para sucesso, para melhorar a eficiência produtiva e produtiva da nossa fazenda, né? Então, na verdade, nós vamos tentar conectar o impacto de uma boa reprodução na eficiência produtiva. Como pode ser visto nesse slide aqui, né? O objetivo nosso é ter uma alta produção de carne para ter um alto desfrute e reprodução, uma das ferramentas disponíveis no mercado para que aumente a produção de carne e, consequentemente, o desfrute. Nós vamos estar focando um pouco mais sobre IATF, nada mais é uma ferramenta para melhorar a reprodução e, consequentemente, melhorar a produção de carne e o desfrute dos nossos animais. Tá? Então, nós vamos estar dividindo a apresentação, recebemos em torno de mais de 200 perguntas, vamos estar lemos todas as perguntas, vamos estar durante a apresentação tentando responder essas perguntas de alguma forma. E ao final, depois, também fazer a apresentação dos dados gerais corte 2016 para compartilhar aí com vocês o resultado desse grupo de técnicos que trabalha especificamente com reprodução. Tá? Então, sobre as perguntas enviadas, né? 99 perguntas sobre protocolos, 32 perguntas sobre sistema de produção, 31 de manejo, 24 de assuntos diversos, de genética, nutrição, sêmen, mercado, sanidade, eficiência reprodutiva, totalizando um total de 253 perguntas. Então, foi bem interessante isso aí, que nos balizou alguns pontos para dar ênfase na nossa discussão aqui, na nossa apresentação, tá? Então, vamos falar sobre eficiência reprodutiva, né? Então, o primeiro ponto é que não é só importante a vaca emprenhar. Muitas vezes o técnico, o produtor, quer apenas emprenhar a vaca. No nosso ponto de vista, a vaca tem que emprenhar e também tem que emprenhar rapidamente depois do início da estação de monta, tá? E por que disso aí? Por que a vaca tem que emprenhar e emprenhar rapidamente? Por quê? Se a vaca emprenhar rapidamente, né, no início da estação de monta, ela vai parir no início da estação de parição e, consequentemente, vai ter bezerros mais pesados na desmama, tá? Então, aqui apenas para comparar, em torno de 20 a 30 quilos a mais entre o bezerro que nasceu no mês 1 e no mês 4 da estação 4 ou 5 da estação de monta. Deixando claro que a possibilidade de vacas parirem mais cedo é importante em relação ao peso da desmama. Consequentemente, nesse outro slide aqui, a gente percebe, né, que os bezerros nasceram cedo, em torno de 100% deles morrem até 2 anos e meio, enquanto que os bezerros nasceram, entre aspas, no tarde, dezembro, janeiro, 100% deles morrem acima de 3 anos, ou seja, 6 meses de diferença, um alto custo para o sistema disso aí. Então, deixando claro que é emprenhar mais rapidamente, porque isso permite nascer mais cedo e, consequentemente, mais peso na desmama e idade precoce ao abate. O mesmo acontece com as fêmeas, faz o mesmo sentido, né? Em que bezerras que nasceram mais cedo, maior proporção fica gestante ao final da estação de monta, quando são expostas. Então, o nascer cedo, o emprenhar cedo e permitir nascer cedo, permite bezerros mais pesados, bezerras mais pesadas e mais precoces, tanto o macho quanto a fêmea. Tá? Então, como ter uma forma muito simplista, muito simples de avaliar a eficiência reprodutiva de uma fazenda? É uma pergunta muito simples que a gente deve fazer, né? Qual que é essa pergunta, né? No dia 1 da estação de monta, qual que é a porcentagem das matrizes que estão paridas? Porque são essas as vacas que têm mais chance de ficar gestando no início da estação de monta, né? Então, grande parte, em muitas fazendas, talvez tem mais de 50% das vacas não paridas no dia 1 da estação de monta. Consequentemente, a chance de ter mais animais paridos no início da estação de parição vai diminuir. E, consequentemente, bezerros mais leves, bezerras mais leves, bois que vão morrer mais tardios e bezerras novilhas vão ser também mais tardias. Tá? Então, sobre esse ponto, nós vamos falar bem rapidamente sobre monta natural, a estratégia da monta natural, apenas para mostrar quando devemos ou podemos utilizar a monta natural, né? Então, em ATF se utiliza em 10% das nossas vacas e monta natural em 90% das nossas vacas, né? De forma bem simplista. E tá certo ou tá errado isso aí? Como definir se eu devo usar touro, monta natural ou IATF? Um slide como esse aqui que o Edmundo fez há mais de 10 anos, em que se sabe a proporção de vacas ciclando pós-parto, né? Por dias pós-parto. Então, nessa fazenda, por exemplo, aos 70 dias, esse grupo de animais, apenas 50% dos animais estavam ciclando. Então, se eu soltar touro nesses animais aqui, a chance, só 50% tem chance de emprenhar mais rapidamente.
Então, é algo que todo técnico, todo produtor deveria fazer, ter num grupo de animais, saber por dias pós-parto a proporção de animais ciclando. Quanto maior a proporção de animais ciclando no início, em torno de 60 dias pós-parto, 40, 60 dias pós-parto, mais chance que eu tenho de usar touro. Porém, quanto menor a proporção de animais ciclando nesses primeiros 60 dias pós-parto, maior a necessidade que eu tenho de usar a ETF, porque eu aumento a chance dessa vaca ficar gestante. Porque eu deixar ela com touro, na realidade, a chance dela ficar gestante é baixa. E por que isso acontece? Porque quando a vaca está com a presença do bezerro e não está exposta à progesterona, ela tem baixa pulsatilidade LH. Aqui a gente está vendo, por exemplo, 1,2. E quando a gente retira o bezerro da vaca, vai para 3. E o que esse LH é importante? Isso mostra o que a presença do bezerro faz com esse hormônio LH. Esse hormônio LH é importante para o folículo crescer. É por isso que vacas paridas, né? Vacas paridas com a presença do bezerro, tá? Devido a ter baixa pulsatilidade LH, os folículos crescem pouco. E os folículos não crescendo adequadamente não ovula. Então, não ovula, não começa a ciclar. Então, isso deixa claro que, normalmente, quando tem a presença do bezerro, nossas vacas atrasam para ovular, atrasam para ciclar, porque tem baixa pulsatilidade LH, e, na realidade, essas vacas precisam, ou seria uma ajuda muito boa para elas, fazer um protocolo de ATF que permite inseminá-las e, consequentemente, emprenhá-las e, principalmente, não só emprenhá-las no início da estação de monta, e, consequentemente, vai ter repercussão em todo o sistema. A vaca emprenha, bezerra mais precoce, bezerra mais pesada e bezerra mais precoce. Bezerro mais pesado e bezerro mais precoce. Pontos positivos para aumentar o desfrute da fazenda. Então, nós fizemos um experimento alguns anos atrás em que suplementamos animais para monta natural. E suplementamos com MGA, que é um progestágeno. E por que fizemos isso aí, né? Nós testamos isso aí porque o MGA, ele vai permitir minimizar ciclo curto. Associado à estratégia de remoção de bezerro, que muitas vacas apresentam ciclo, que a gente tirando o bezerro, a vaca aumenta a pulsatilidade LH, como já foi citado, e, consequentemente, aumentando a pulsatilidade LH, o folículo cresce mais, essas vacas vão ter oportunidade de mostrar si e ser cobertas. Aqui nós fizemos também, num grupo 3, um tratamento com ECP, que era um tratamento para determinar se em vaca ciclano o que estaria fazendo. Mas vamos simplificar o processo. Apenas exposição de MGA mais remoção de bezerro versus não exposição de MGA e não remoção de bezerros. Essas são as duas curvas, né? Vou ver aqui MGA mais remoção que a gente está vendo. Essas são as duas curvas de proporção de vacas gestantes em 40 dias, né? Enquanto que o grupo que recebeu esse tratamento simples de MGA mais remoção tinha 65% de animais gestantes, o outro grupo tinha 15%. Com 10 dias de estação de monta, esse tinha 15% e esse tinha 40%. Então, deixando claro que é uma estratégia simples, no caso aqui de oferecer MGA para os animais e depois fazer remoção de bezerro e soltar com touro, é uma estratégia bem interessante para aumentar a proporção de vacas gestantes antecipadamente dentro da estação de monta, consequentemente, melhores bezerros. Tá? Então, aqui uma diferença de praticamente 15%, pontos percentuais. Tá? E deixa claro também, né, que o efeito do score, né? Então, vocês estão vendo aqui que vacas com maior score, que grupo controle, emprenha mais, nos dois cenários, né? Então, é importante vacas terem um bom score, a gente manejar para as vacas terem um bom score, independente qual tratamento, controle, MGA ou MGA mais ECP, que vacas que têm melhor score vão emprenhar mais, tá? Então, a conclusão é que a sincronização com o MGA antecipa prenhez em vacas paridas que foram colocadas com touro. Essa é a conclusão desse momento aqui. Tá? Aí o outro passo são as novilhas, né? O que eu devo fazer com as minhas novilhas de corte? Hoje, quando se faz uma discussão, o ponto que tem causado mais discussão são as novilhas. Então, nós vamos fazer algumas perguntas, umas discussões sobre novilha. A primeira pergunta é: quando devemos começar a estação de monta das novilhas? Né? Quando que eu devo inseminar as novilhas? Quando que eu devo trabalhar com as minhas novilhas? Né? Existe o melhor momento para emprear minhas novilhas? Então, são duas perguntas que são importantes serem respondidas. E, para isso, foi a tese de mestrado do Mauro, né, a dissertação do Mauro, em que ele avaliou exatamente isso, mês de parição,
e resposta ao protocolo de inseminação de EATF em vacas, né? Então, associar momento a inseminar novilha para ver o que acontece com a vaca, no caso aqui, quando acontece com ela primípara, né? Então, nesse estudo bem interessante, simples e muito interessante, o que nós observamos que foi que as novilhas que parem mais cedo vão ter mais tempo de perder score de condição corporal, vão ter menor score de condição corporal, independente se é Nelore ou meio-sangue Angus. Ou seja, se a minha novilha pare antecipadamente, está com o maior número de dias parida, que a gente vai ver nesse próximo slide, o maior número de dias parida no início da estação de monta, ela vai ter a menor condição corporal. E animais que têm menor condição corporal têm menor concepção. Então, a nossa recomendação com novilhas, a recomendação mais simplista possível é não antecipe a estação de monta nas suas novilhas. Em vez disso, se a estação de monta das vacas começa no dia 1º de dezembro, por exemplo, não faça a estação de monta no dia 1º de novembro, e sim no dia 1º de janeiro. Ou seja, atrase 30 dias para começar a estação de monta nas novilhas. Por que isso aí? Porque no próximo, quando elas estiverem paridas, quando estiverem primíparas, em vez de estar com 90 dias de parida, elas vão estar com 30 dias de parida. E com 30 dias de parida, elas vão ter melhor condição corporal. E tendo melhor condição corporal, elas vão ter maior prenhez. Essa é a forma mais simples de aumentar a gestação em primíparas, tá? Atrasando a inseminação das nulíparas. E, consequentemente, no dia 1 da estação de monta, você insemina as suas primíparas, tá? Para evitar que ela fique maior número de dias pós-parto e, consequentemente, tenha mais tempo para perder peso. Então, a conclusão desse estudo foi que em propriedades que utilizam IATF, não se recomenda antecipar a aparição de novilhas, visando maior score no início da estação de monta. E vacas primíparas com maior score tiveram melhor resposta ao protocolo de IATF, mesmo estando com menor número de dias pós-parto. Então, score é mais importante que dias pós-parto para o animal emprenhar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os protocolos de ATF. Tá? Então, nesse estudo aqui, esse estudo foi do Aidson há alguns anos atrás, em que, com o objetivo claro de emprenhar mais rapidamente, os protocolos, as estratégias que usaram a ATF, que é o tratamento 4 e o tratamento 5, esses dois protocolos usaram em ATF, na realidade a gente vê que gastou-se menos dia para os bezerros nascerem, ou seja, IATF, a ferramenta disponível para te ajudar ao seu objetivo das vacas emprenharem mais rapidamente, consequentemente, parirem mais rapidamente e, consequentemente, mais bezerros de melhor qualidade. E para que isso aconteça, a gente faça o protocolo, a IATF, a gente tem os protocolos de IATF, né? Então, nós vamos discutir protocolos para vacas paridas, vaca ciclano, vaca anés, vacas solteiras, novilhas ciclano e novilhas pré-público, porque tem pequenas diferenças que são importantes nos resultados com esses protocolos. Então, o primeiro ponto aqui é que esse é um ciclo estral normal de um animal que está ciclando, e dentro do protocolo, quando a gente está delineando o protocolo, na essência o que a gente quer é copiar o que acontece normalmente com a vaca. Então, a nossa estratégia, quando estamos fazendo o protocolo, é que tenha a regressão do corpo lúteo, tendo a regressão do corpo lúteo, aumenta a pulsatilidade LH, aumentando a pulsatilidade LH, o folículo cresce, o folículo crescendo, produz estradiol, produzindo estradiol vai ter cio, e essa é a prova de que está indo tudo bem, e tendo cia, esses animais vão ter melhor fertilidade. Eu devo inseminar no protocolo de IATF os animais que apresentaram cio ou não, mas é importante que a maior proporção dos animais apresentem cio, que isso mostre que o protocolo está adequado e tem maior chance de ter melhor fertilidade. Então, vamos começar com as novilhas, né? Então, as novilhas, o ponto que muita gente acha que tem problema de novilha, pode ter problema se não fizer adequadamente, né? Então, sobre as novilhas, um ponto é definir se ela está ciclando, ou seja, tem presença do corpo lúteo, ou se ela está pré-pública, não tem presença do corpo lúteo. E aí a gente define, né? Se não tem presença do corpo lúteo, eu tenho que induzir puberdade. Nós vamos estar mostrando uma estratégia aí para vocês como induzir puberdade. E se ela tem presença de corpo lúteo, eu posso fazer um protocolo de ATF, ou soltar touro, ou observar assim, inseminar, tem várias possibilidades. Mas se ela não está ciclando, e grande parte das nossas novilhas Nelore, muitas vezes,
quando a gente começa a estação de monta, elas não estão ciclando, a gente faz um processo de indução de puberdade. Tá? Então, é por isso que é importante salientar que novilhas devem ser avaliadas, para a gente poder criar expectativa de resultado. Tá? É um trabalho feito pelo Adnan, já está inclusive publicado, praticamente 1000 novilhas, onde ele trabalhou estratégias de indução. Então, isso aqui foi um trabalho de CIDR de quarto uso por 12 dias, um trabalho desenvolvido pelo Isaías quando ele foi aluno de mestrado, que mostrava que os animais apresentavam uma boa indução de puberdade, e o Adnan trabalhou como tentar melhorar isso aí, né? Então, ele acrescentou ECG, ECG mais ECP e ECP ao tratamento de CIDR de quarto uso por 12 dias. E ele verificou que, com o ECP, que teve melhor retorno econômico, vamos falar assim, né, em termos de resultado, porque ele foi similar ao com ECG, ele teve melhor resposta em termos de ovulação. Então, esse passou a ser o nosso protocolo de indução. CIDR de quarto uso por 12 dias, mais uma 0,5 miligramas de ECP, que equivale a 0,25 ml de ECP. Então, hoje o nosso protocolo de indução é esse aí, tá? E o que é interessante ver, né? Interessante que a capacidade de responder esse protocolo depende do peso. Esse aqui é apenas os resultados de uma fazenda onde foi feito efeito do peso na capacidade desse protocolo induzir. Vocês estão vendo, faz todo sentido, né? Que animais mais leves vão ter menor capacidade de responder ao protocolo de indução. E animais mais pesados vão ter maior capacidade de responder a esse protocolo de indução. Então, é por isso, com esse aqui em mente, é muito importante para a gente definir e fazer o manejo de nutrição pós-desmama, né? Fazer o manejo de nutrição pós-desmama. Eu tenho que definir os animais que eu quero que entrem, que sejam precoces, que entrem mais rapidamente na estação, na minha fazenda, tanto aos 12 meses quanto aos 24 meses. Eu tenho que fazer um manejo nutricional para elas tenham um peso adequado quando eu estiver expondo esses animais, um peso entre 280 e 300 quilos, quando eu estiver expondo os animais, eu tenho uma taxa de indução de puberdade de 70%, 80%, e vou mostrar logo à frente a fertilidade que pode vir devido a esses animais ter essa alta indução. É apenas uma estratégia para mostrar que pequenos detalhes podem fazer a diferença. Então, um trabalho também do Adnan, também já publicado, também com em torno de 1000 novilhas, né? Em que ele fez esse protocolo de indução com 0,25 de ECP na retirada, 12 dias de CIDR de 4 usos com 0,25, e esse intervalo entre os protocolos de indução e o protocolo de ADF foi 10, 12 ou 14 dias. Apenas isso aí, 10, 12 ou 14 dias. Simplesmente porque os animais que tinham um protocolo, um intervalo de 10 dias, iam estar nesse momento aqui do protocolo, ia estar no 16º dia, 18º dia e 20º dia do ciclo estral. Consequentemente, esses animais tinham corpo lúteo, eles estavam tendo regressão do corpo lúteo e esses também regressão do corpo lúteo. Estou deixando claro que aqui nós temos um protocolo de 3 manejos, vou explicar mais à frente a importância de fazer 3 ou 4 manejos. Mas o que interessa para ficar bem claro para nós, o grupo aqui, é que quando eu faço apenas uma diferença de número de dias entre os dois protocolos de indução e de inseminação, se eu faço esse intervalo de 10 dias, a fertilidade na IATF foi 33. Se eu faço de 12 dias, foi 45. Ou seja, 12 pontos percentuais de diferença da fertilidade, apenas isso aí. Nós vamos estar explicando à frente o porquê de onde que vem esse resultado. Tá? E se você olhar para a gente olhar esses dados aqui, mostra claramente que os animais que tinham progesterona mais alta no dia da remoção do dispositivo tiveram menor fertilidade. E é por isso que a gente faz um protocolo de 4 manejos, porque a gente aplica a prostaglandina no dia 7 do protocolo, consequentemente cai a progesterona ficando mais baixa, os animais vão ter melhor fertilidade. E com esse mente também foi feito um trabalho pelo Adnan aqui, em que ele fez esse protocolo de indução, tá? Primeiro ele passou ultrassom nos animais, sabia se os animais estavam ciclando ou não. Todos os animais que estavam pré-pubis, ele colocou o CIDR de quarto uso por 12 dias e fez 0,5 miligramas de ECP, ou seja, 0,3 ml. Tá? E fez um intervalo de 12 dias, foi o melhor resultado que a gente teve, e fez aqui um protocolo de ATF de 3 manejos. Nos animais que estavam ciclando, metade passou por esse processo e metade recebeu um protocolo de 4 manejos. O que a gente queria testar é se os animais estão ciclando, passar por esse protocolo todo aqui, o que acontece em termos de fertilidade. O que pode ser visto é que não alterou a fertilidade, né?
em que os animais que estavam, o grupo controle receberam um protocolo de 4 manejos, 500 animais, 47% de fertilidade. Opa, desculpa. O grupo que estava ciclando e passar pelo processo de indução, né, por todo aquele processo, 45%. Os animais foram induzidos, que responderam à indução com presença de corpo luto nesse momento aqui, na realidade também tiveram fertilidade normal. E os animais que receberam o processo de indução, mas não responderam, ou seja, não tinha presença de corpo luto aqui, tiveram apenas 25% de fertilidade. Deixando claro para nós que, em termos de novilhas, o que a gente propõe hoje é, eu faço todo esse protocolo em todas as minhas novilhas, que eu quero tentar emprenhar, faço o ultrassom nesse momento, e as novilhas que responderem vão ter uma oportunidade de 40% a 50% de concepção na IATF, e os animais que não responderem em torno de 25% de concepção na IATF. Com isso, eu consigo fazer uma predição de resultado para o produtor. E, consequentemente, junto com o produtor, definir se eu devo inseminar todos os animais ou apenas os que responderam. Lembrando que se estavam pré-pobres ou ciclando e tinham presença de corpo luto nesse momento aqui, na realidade vai ter uma taxa de concepção na IATF em torno de 40% a 50%. E para nós é um excelente resultado. Tá? Então, hoje a sugestão nossa é exatamente isso aqui, um protocolo de 12 dias, com intervalo de 12 dias, e aqui eu faço um protocolo de 3 maneiras. Se por algum fator eu não posso fazer um intervalo de 12 dias, e sim menos que 12 dias, por exemplo, aqui 10 dias, esse protocolo aqui deve ser de 4 maneiras. E se por acaso eu uso o CIDR de primeiro e segundo uso nesse protocolo, eu devo usar 1 ml de ECG, novo hormônio no caso. E se eu uso o CIDR, por acaso, terceiro e quarto uso, não é necessário a utilização de ECG. Ou seja, existem pequenas possibilidades para minimizar custo e melhorar resultado. Então, sobre o conceito, muitas vezes, que não funciona IATF em novilhas, né? Nós vamos tentar mostrar que funciona. E tem resultados que deixam claro que isso aí funciona sim. Então, aqui é um trabalho feito na tese de mestrado do Rogério, tá? Enquanto ele fez alguns experimentos testando e avaliando isso aí. O que ele fez, basicamente, foi testar alguns protocolos aqui e chegou à definição que um protocolo de 9 dias com antecipação da prostaglandina, no caso Lutalis, 2,5 ml, associada a 1 ml de novo hormônio, 200 unidades internacional, quais vão ser os resultados, vamos estar discutindo aqui para vocês. Lembrando aqui que terceiro e quarto uso do CIDR, no caso, não é necessário esse CG, novo hormônio, como já foi citado. Tá? Então, primeiro ponto, por que devemos fazer um protocolo de 4 manejos? Por que devemos antecipar o Lutalis aqui para o dia 7? Tá? É porque quando vamos clicando, né? Porque esse animal está ciclando, novilhas normalmente, igual citando, vão estar ciclando, a gente regride o corpo luto, cai a progesterona, caindo a progesterona, aumenta o LH, aumentando o LH, o folículo cresce mais, e as minhas novilhas vão ter um melhor folículo no dia da retirada. A hora que retira o dispositivo, retirando o dispositivo de progesterona no dia 9, vai ter um aumento da pulsatilidade LH, um maior crescimento do folículo e melhor fertilidade. Tá? Então, consequentemente, no momento da IATF, os animais vão ter um folículo maior de melhor fertilidade. E respeitando, né, nessa estratégia aqui, o PROES de 4 dias, como a gente já citou anteriormente, que é o que normalmente acontece com a vaca que está ciclando. E o que isso... Outros fatores associados a isso aí, para deixar isso claro. Então, quanto maior a progesterona no dia 9, menor o folículo. Então, quando a gente antecipa o Lutalis para o dia 7 do protocolo, cai a progesterona. Caindo a progesterona, vão ter folículos maiores. E folículos maiores vão ter maior fertilidade. Então, essa é a maior ovulação aqui no caso. Então, essa é a lógica por que antecipa o Lutalis para o dia 7, principalmente em animais ciclando, que simplesmente diminui a progesterona, diminuindo a progesterona, aumenta o diâmetro do folículo e aumenta a ovulação, tá? Consequentemente, melhor fertilidade. Em vacas solteiras, o que acontece? Também o trabalho do Rogério publicado, trabalhou nisso aí, a mesma base do protocolo, o mesmo protocolo indicado com 4 maneiras antecipando, tá? Porque isso aí leva a melhor fertilidade, como citado nas novilhas. E em vacas paridas, né? Quando devo começar os protocolos de ATF? O que determina se eu posso ou não começar o protocolo de ATF, tá?
Então, a nossa recomendação é começar o protocolo de ATF com mais de 30 dias pós-parto, porque já foi suficiente para o útero evoluir. Principalmente em gado Nelore, o gado de corte, que não tem problema de aparição e, consequentemente, involução não é o problema. Então, a gente quer inseminar, começar o protocolo quanto antes, desde que respeitando o útero estar evoluído, porque ela tem menos tempo de perder peso, ou seja, tem uma melhor condição corporal e animais com melhor condição corporal no protocolo têm melhor fertilidade. Que é um trabalho desenvolvido pelo Mauro, tá? Em que fez um protocolo de 9 dias, tá? Em que antecipou a prostaglandina. A mesma lógica já citada, né? A gente antecipa o lutalismo para o dia 7, regride o corpo lúteo, cai a progesterona, aumenta a pulsatilidade LH, o folículo cresce mais, retira o dispositivo, aumenta a pulsatilidade mais de LH, o folículo cresce mais, apresenta mais cio e um melhor folículo no momento da TF. Associado, é lógico, a respeitar um pouco mais a fisiologia dos animais, que seriam 4 dias de proesto. E com isso em mente, né, por que prostaglandina no D7 ou no D9? Tá? 52 a taxa de prenhez, né? Prenhez que é o que interessa para o produtor. 52 e 36. Então, na verdade, no geral aqui, em termos de fertilidade, 52 e 39. Isso foi feito em vacas solteiras, tá? Então, mostrando claramente que a antecipação da prostaglandina em animais que estão potencialmente ciclando, nesse caso, vaca solteira, tem um efeito de fertilidade de praticamente 15 pontos percentuais. E o mesmo foi observado pelo Mauro aqui em vacas paridas, né? Desde que tinham presença de corpo lúteo. Ou seja, vacas que não têm presença de corpo lúteo no dia 7, fazendo a prostaglandina D7 ou 9 não altera, porque ela não tem corpo lúteo. Então, tanto faz fazer um protocolo de 3 ou 4 manejos, nesse caso é muito mais sensato fazer de 3 manejos. Porém, os animais que estão ciclando, que têm presença de corpo lúteo, novamente aqui em torno de 15 pontos percentuais de diferença, deixando claro para nós a importância da antecipação da prostaglandina, no caso Lutalize, no caso 2,5 ml, os animais que estão potencialmente ciclando. Então, em torno de 15% de fertilidade com essa simples estratégia de antecipar o Lutalize para o dia 7. Tá? E por que a gente faz um protocolo de 9 dias? Existe protocolo de 8 dias, 7 dias, e por que a gente faz de 9? Né? É simplesmente para dar chance do propoli crescer um dia a mais. E ele crescendo um dia a mais, ele fica maior. E ele ficando maior, como pode ser visto aqui nesse estudo, aqui, em 2 experimentos, né, os folículos maiores têm maior capacidade de ovular e, consequentemente, de emprenhar. Tá? Então, e os folículos maiores têm apresentam um corpo lúteo maior, contém maior concentração de progesterona. Então, são 2 fatores. Ela ovula, ela tem mais progesterona no embrião desenvolve mais, são embriões maiores, animais que têm maior progesterona em relação à progesterona menor, e, consequentemente, tem maior chance de ter maior fertilidade. Então, animais que têm maior progesterona, os embriões desenvolvem mais, produzem mais interferon tal, têm maior capacidade de manter a gestação. Então, resumindo o protocolo para fêmeas, vacas paridas, a gente indica um protocolo de 9 dias com 4 manejos, tá? Basicamente. Que é simplesmente que ele minimiza erros. Se tiver animais ciclando, ele vai estar acertando. Agora, se você tem um grupo de primíparas com 30, 40 dias, que você sabe que esse grupo tem poucos animais ciclando, não tem problema, faz um protocolo de 9 dias, só que aí faz 3 maneiras. Você joga o Lutalize para o dia 9 do protocolo. Mas se são vacas múltiplas, bem manejadas, pasto bom, seleção por fertilidade, com certeza a nossa sugestão é protocolo de 4 manejos. Quais são algumas possíveis estratégias para melhorar os resultados a esses protocolos, né? Então, aqui é apenas uma simulação aqui para a gente ter noção claramente que pequenos problemas podem levar a falha de resultado, né? Então, se a gente olhar aqui, 90% de eficiência com o protocolo, 90%, ou seja, uma boa condição corporal, 90% de eficiência no sêmen, ou seja, um bom sêmen, 90% de eficiência no inseminador, o resultado vai ser 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, vai ser 65% de fertilidade na IATF. Fora os pequenos decréscimos, o protocolo deu um cochiladinho, não fiz o protocolo mais indicado.
a condição corporal não está boa, o sêmen também está razoável, está até muito, está bom, mas não está excelente. O inseminador, se eu multiplicar 0,8 por 0,7 por 0,7 por 0,7, vou ter uma fertilidade aqui em torno de 30%. Então, deixa claro para nós que quando a gente quer resultado de ATF, a gente tem que estar muito atento ao protocolo, à condição corporal, à qualidade do sêmen, à qualidade do inseminador, que é a associação desses fatores que leva a ter um melhor resultado. E é por isso que a gente tem que fazer sempre o básico, né? E fazer o básico bem feito e com clareza, né? Deixar claro para o sistema a importância desses fatores. Nada sozinho faz milagre, é a sincronia da utilização desses fatores que vão permitir ter resultados, igual nós vamos estar mostrando algumas fazendas, né? Dentro do grupo geral, com resultado acima de 60%. Então, deixando claro que não é que não acontece. Acontece, são fazendas que estão efetivamente preocupadas com fazendo o seu melhor possível sobre todos esses fatores. Tá? Um dos fatores que é interessante para melhorar a sanidade, para melhorar a fertilidade, é a sanidade, que é um trabalho feito pelo Fernando da ONU, né? Onde ele vacinou os animais durante o protocolo e determinou a fertilidade desses animais. Então, o que ele fez? São vários estudos, mas vou estar mostrando apenas um, onde ele vacinou os animais com intervalo de 14 dias, no dia 41, tá? Ele fez a primeira vacina, depois fez a segunda vacina com 30 dias de intervalo, fez o protocolo de ATF e fez o diagnóstico de gestação. Então, na verdade, olhando o ultrassom 2, que é o que interessa, vai ter em torno de 10 pontos percentuais de diferença na fertilidade. Tá? Tem estudos aí que de 5 a 10 pontos percentuais de diferença na fertilidade em fazendas que estão usando vacina, em experimentos em que usou vacinação em momentos específicos. Então, na verdade, é uma ferramenta disponível para aumentar a fertilidade. Outro manejo, igual nós falamos, de a importância do corpo lúteo para o desenvolvimento do embrião é a suplementação com progestágio pós-IATF. Tá? É um trabalho do Edson, que foi feito no norte de Minas, tá? Em que ele fez suplementação com MGA pós-IATF, porque a gente acredita que a suplementação com progesterona pode melhorar a fertilidade. Então, foi feito basicamente, a maior parte dos dados foi do norte de Minas, mas teve também alguns dados em Cáceres, na região de Cáceres. 3.000 vacas dentro desse estudo aqui, que grande parte era o protocolo com ECG e 9 lotes com protocolo com remoção. Opa. O experimento era simples, né? O grupo controle apenas sal mineral, que ofereceu MGA do dia 5 ao dia 18 pós-IATF e do dia 13 ao dia 18 pós-IATF. Tá? Então, era a suplementação de MGA pós-IATF, começando do dia 5 ao dia 18, do dia 13 ao dia 18. Então, aqui estamos comparando efeito de MGA sim ou não versus controle. Vamos aos 70 dias, que é mais interessante, né? Que é o que interessa mesmo, que já está dentro do perda de gestação. Os animais do grupo MGA tiveram 58% de concepção na IATF, enquanto que o grupo controle praticamente 50%. 8 pontos percentuais a mais de fertilidade. Ou seja, deixando claro para nós que a suplementação de MGA pós-IATF ajuda na fertilidade. Tá? 8 pontos, em torno de 9 pontos percentuais de diferença. Quando a gente comparou se deve oferecer MGA do dia 5 ao 18 ou do dia 13 ao 18, não teve diferença. Não teve diferença. Então, na verdade, a nossa sugestão é oferecer o MGA do dia 13 ao dia 18, que custa menos e é mais fácil ser oferecido. Ou seja, apenas por 6 dias de suplementação de progestágeno pós-IATF tem a oportunidade de estar aumentando de 5 a 10 pontos percentuais na fertilidade. Então, a estratégia que também a gente sugere que deva ser utilizada visando maior fertilidade na IATF. Agora nós vamos estar mostrando os resultados do grupo gerar, tá? Os resultados deste ano do grupo gerar. O que é o grupo gerar, né? O grupo gerar é um grupo especializado na reprodução aplicada ao rebanho, que esse ano nós estamos no 10º ano. Começou em 2006, esse ano recebemos os dados do 10º ano, tá? Aqui são as cidades onde tem um técnico do grupo gerar. Então, mostrando que esses dados são representativos de todo o país, que são várias as cidades que têm pelo menos um técnico do grupo gerar. E aqui são as reuniões que nós temos do grupo gerar. São 7 reuniões anuais, tá? Então, aqui
no sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Aqui é Minas, Bahia, Espírito Santo e Rio. Aqui é Goiás e Triângulo, Minas. Aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E aqui é Maranhão, Pará, Piauí, Nordeste, basicamente. Então, é um grupo de dados muito interessante que nos dão a oportunidade de ver o que está acontecendo em termos do Brasil. O protocolo básico, como já foi falado, sugerido, é um protocolo de 9 dias, com 4 manejos, com 2,5 ml de Lutalize, com antecipação para o dia 7. Isso faz com que a dose GCP sugerida seja 0,3 ml. E tem dados com remoção e ECG como estímulo para o crescimento final do folículo. 90% dos dados, mais de 90% dos dados são com esse protocolo recomendado. Tem alguns dados, 8% com protocolo de 8 dias e muito pouco dados que algumas pessoas que ajudaram a testar um protocolo de 10 dias. Mas só para entender que a maior parte, mais de 90% dos dados é com este protocolo base. Então, aqui está a evolução do grupo geral, aqui estão os anos, aqui está o número de animais, o crescimento do número de animais e o crescimento dos resultados. Hoje, com praticamente 3 milhões de dados analisados, nós estamos com concepção média a um protocolo DIATF de 51%. Para nós, um excelente resultado, lembrando que esse ano tivemos 51,6 com 824 mil animais analisados. Então, para nós é uma satisfação participar desse processo em que as pessoas estão aumentando a utilização da técnica, mantendo e melhorando o resultado de algo que tem ajudado, com certeza, a nossa bovinocultura de corte. Aqui mostrar apenas alguns slides para pontuar para vocês. Por exemplo, efeito de ordem, né? Então, aqui estão os dados de 2014, 2015, 2016 em novilhas, induzidas, novilhas, primíparas, secundíparas, multíparas e solteiras. Então, aqui em novilhas induzidas, a gente conseguiu separar o ano passado desse ano, esse resultado esperado, de médio, né, de 45% a 50%, de 45% a 50%, de 45% a 50%. Resposta bem surpreendente nas secundíparas, né? 55% a 60% em uma até, nas multíparas de 50% a 55%. Então, esse resultado surpreende positivamente, porque as fazendas que mandam os dados secundíparas, que tem um lote de primíparas e também tem um lote de secundíparas e também tem um lote de multíparas. Deixando claro que quando eu faço um melhor manejo das fêmeas, eu tenho a oportunidade de ter melhor resultado. E essas fazendas também que mandam os dados secundíparas, então as fazendas estão fazendo indução estão fazendo novilhas precoces. Então, na verdade, com certeza, uma melhor genética para a fertilidade nesse grupo de animais. Mas deixando claro que a gente pode ter resultado de 45% a 50% em todas as categorias. Que é um resultado de todos os anos do gerar por ordem, né? Em que as novilhas saíram de 40 e estão em 50, as primíparas de 45 a 48, multíparas de 50 a 54 e solteiras de 45 a 50, né? Então, deixando claro que, pelo menos numericamente, a maior evolução são nas novilhas, onde o pessoal está cada vez trabalhando melhor e, consequentemente, tendo melhor resultado. Um slide interessante de raça que eu gostaria de mostrar para vocês. Fêmeas zebu, né, versus fêmeas cruzadas. Aqui é o N de animais, aqui é o N de animais. Resultado médio, vamos falar aqui, 51% na IATF da fêmea zebuína, na fêmea cruzada de 56%. 5 pontos percentuais a mais, praticamente 10% a mais. Deixando claro que os animais cruzados estão tendo melhor fertilidade, que a gente tem que trabalhar cada vez mais na genética do zebu para melhor fertilidade. E tem fazendas trabalhando isso aí. As secundíparas não mostram exatamente isso aí. Eu vou voltar um slide aqui. As secundíparas nos mostram que se estiver trabalhando melhor para a genética do Nelore, eu vou ter resultados muito mais próximos das cruzadas. Então, mostrando a possibilidade de fazer da nossa fêmea zebu uma fêmea mais fértil. É lógico, na hora que fizer isso aí, o que vai acontecer? Se eu usar ela para cruzamento, a cruzada também vai melhorar, mas eu consigo ter rebanhos zebuínos de altíssima fertilidade. Um dado que contrasta com o que eu acabamos de falar é que da fêmea zebuína, 60% está recebendo sêmen de taurino, deixando claro que apenas 40% está recebendo sêmen zebuíno. Ou seja, a chance de não estarmos melhorando o nosso rebanho zebu é grande, porque estamos inseminando mais com taurino, menos com zebuíno, e estamos fazendo a nossa reprodução muito mais de touro do que de inseminação. Consequentemente, potencialmente com menor
ganho genético do que se estivesse fazendo uma IZTF nas nossas fêmeas zebu com zebu. Tá? Não estamos discutindo se é certo, se é errado, se deu fazer A ou B. Apenas uma constatação de que, aparentemente, no futuro, vai ter menor oportunidade de ter fêmeas zebu de melhor qualidade, simplesmente porque elas estão sendo filhas de touros e não de inseminação. O ponto é, devemos nos preocupar cada vez mais com a qualidade dos nossos touros a campo para que mantenha a qualidade do nosso rebanho zebu, pelo menos isso. Score, né? Sobre score, algo que a gente gostaria de salientar, que as pessoas estão preocupando muito com a habilidade materna, que isso aumenta a produção de leite, aumenta o peso do bezerro, que é muito importante, é muito bom isso aí. É muito importante aumentar a habilidade materna, que aumenta a produção de leite, consequentemente o peso do bezerro. Porém, isso aumenta a suscetibilidade à perda de peso. Ou seja, isso é importante se preocupar quando eu estou colocando habilidade materna no meu rebanho, eu tenho que preocupar mais com o meio ambiente que essa vaca está, porque senão ela vai ter maior capacidade de perder peso. E o que acontece quando ela perde peso? Vou ter maior proporção de animais com menor condição corporal do que animais com melhor condição corporal. Vou ter bezerros melhores, mas vou ter maior dificuldade em emprenhar essas minhas vacas. Então, consequentemente, eu posso ganhar, ter um bezerro mais pesado e posso perder que eu perco em taxa de gestação. Consequentemente, eu ganho para um lado e perco para o outro. Então, com certeza a gente acredita em habilidade materna, quer ter habilidade materna, mas tem que estar sincronizado com a melhoria do meio ambiente. É que o efeito de score, tá? Na prenhez, na IATF e no líparas, em 2 anos, no ano 2015 e 2016. Vendo claro que a gente não vê uma grande percepção, não dá para perceber um grande efeito de score, porque se elas estão ciclando, elas estão bem, tá? E outro ponto é que as novilhas estão acima de 3 de score de condição corporal. Aqui são as primíparas, onde que a gente vê que a maior parte das primíparas está com a condição corporal mais baixa. E que primíparas com condição corporal mais baixa pode ter 40% de concepção na IATF versus 53% se ela tiver um score de condição corporal mais alto. Uma ferramenta, como já citado, mais simples e mais barata para ter primíparas com melhor condição corporal é que elas estejam com menor número de dias pós-parto no dia da IATF. E para que isso aconteça, a gente deve atrasá-las no líparas. Tá? Aqui são as secundíparas, que mesmo tendo uma baixa condição corporal, têm uma excelente fertilidade. Deixando claro que a secundípara, dentro do pessoal que está mandando os dados dentro do grupo geral, elas têm algo diferente. Elas emprenham muito bem, mesmo tendo baixa condição corporal, como está citado aqui, deixando claro que ela, devido a estar sendo manejada separada e serem de melhor potencial genético, deve ser esses fatores associados com essa melhor fertilidade. E as multíplas, 2 anos seguidos, um N muito grande de animais, a gente percebe que sai de 50% a 55% de concepção. Então, é por isso que multípla é o filé, né? É onde que a gente tem menos desafio, porque mesmo perdendo peso, elas têm uma boa concepção. Mas, na verdade, eu preciso que tenha primíparas, cada vez mais primíparas, mais secundíparas no rebanho, para me ter melhoramento genético. Então, se a minha fazenda é boa, eu quero ter mais primíparas. Se a minha fazenda, infelizmente, não é boa, quer queira, quer não, tem que ter mais múltiplas, porque elas vão sentir menos o reflexo de efeito negativo do score de condição corporal na fertilidade. Aqui é por raça, né? A gente fez o score de condição corporal por raça, onde a gente mostra que dentro do Nelore, grande parte disso aqui são os múltiplos, por isso que a oscilação é pequena, mas que nas cruzadas, com o aumento do score de condição corporal, tem aumento na fertilidade. Então, deixando claro o potencial de gado cruzado responder ao melhor manejo nutricional com maior fertilidade. Sobre os protocolos, como citamos, 90% dos protocolos que nós estamos citando foi um protocolo de 9 dias. Os dados que nós estamos citando foram de um protocolo de 9 dias. Protocolo, resultados abaixo de 50% e acima de 60%. Então, o que nós fizemos aqui? Por 2 anos seguidos, 2015 e 2016, protocolo de 8 e 9 dias. Então, o que acontece? Resultados abaixo de 50%, protocolo de 8 dias tem maior proporção de resultados abaixo de 50%, enquanto que o protocolo... Enquanto o protocolo de 9 dias tem maior proporção de resultados acima de 60%.
tem protocolos de 8 dias com excelente resultado. Né? Excelente resultado. Como tem protocolo de 9 dias com menor resultado. Mas apenas o risco de ter melhor resultado é maior com o protocolo de 9 dias. E é por isso que a gente sugere utilizar o protocolo de 9 dias na rotina, na fazenda. Sobre manejo. Aqui é uma pergunta que sempre tem, tamanho do lote, né? Então, resultados inferiores, né? Quanto maior o lote, tem maior proporção de resultados inferiores. E quanto menor o lote, tem maior proporção de resultados superiores. Então, na verdade, lotes menores eu tenho a oportunidade de ter melhor resultado. Isso sugere claramente a importância do manejo durante o dia da ETF, durante os dias das injeções, etc. Em que lotes menores eu tenho mais facilidade de ter um manejo mais adequado e, consequentemente, impacto o resultado. Mas, talvez eu não tenha oportunidade de fazer lotes menores, tenho que fazer lotes maiores, então, na realidade, eu tenho que preocupar muito em ter um excelente manejo para minimizar o estresse nesses animais e, consequentemente, minimizar a queda na fertilidade. Se eu faço manejo de manhã ou à tarde, então 73% dos manejos são de manhã, 75% contra 25%, mas não teve efetivamente diferença de resultado. Posso fazer manejo de manhã ou à tarde. Aqui apenas para compartilhar com vocês a evolução do uso da Ketomás nos dados do Gerar. No ano 2015, 110 mil vacas vacinadas. No ano de 2016, 200 mil vacas vacinadas. Então, a proporção de animais vacinados de 20% para 30%, ou seja, crescendo dentro do grupo Gerar o número de vacas vacinadas e, consequentemente, ajudando a ter melhor resultado. Os GMJ também, como nós citamos, né, era 4%, 22 mil vacas, foi para 40 mil e passou de 4% das vacas para 6% das vacas analisadas, recebendo o MJ dentro do grupo Gerar. Ressincronização. Tem algumas estratégias de ressincronização, vou passar para vocês o que mais a gente tem dentro do grupo Gerar, que faz um protocolo de ATF, nesse caso aqui, com um protocolo de ATF, o resultado foi 53%, e no segundo protocolo de ATF, ou seja, faz o DG, o diagnóstico de gestação, em torno de 30 dias, faz o segundo diagnóstico, em torno de 50%, totalizando em torno de 75% a 80% de vacas gestantes com 2 protocolos. Então, toda vez que eu trabalho e melhoro o resultado, se a gente passar o resultado aqui, em vez de 53 para 55, em vez de 49 para 55, ou seja, nós vamos estar com maior tranquilidade, tendo 80% de vacas gestantes com 2 IATF, viabilizando o nosso processo. Tá? Algo que é muito importante no dia do diagnóstico de gestação é avaliar a presença de corpo luto, para a gente ter a noção como está o manejo da nutrição dentro da fazenda. Né? Então, aqui no Novilhas, né, em 2 anos consecutivos, né, em torno de 50% a 60% dos animais vazios tinham corpo luto, aqui nas primitas em torno de 30% a 40%, 40%, 60%, 60%, 80%. Então, isso deixa claro que dentro do grupo Gerar, pelo menos, as primíparas devem receber 2 IETF. Por quê? Apenas 40% delas estão ciclando com 30 dias. Se eu tivesse soltado o touro, seria baixa a porcentagem de animais que estariam com capacidade de emprenhar o touro. Então, presença de corpo luto no dia do diagnóstico de gestação é importante para definir claramente a necessidade ou não de fazer IATF e a possibilidade ou não de soltar touro com os animais. Sêmen é algo vital dentro do protocolo, aqui é apenas para mostrar os dados, são várias centrais, os dados apenas de vacas com score acima de 2,70, vacas múltiplas com score entre 2,75 e 3,75, com mais 100 inseminações, e centrais com mais 7 mil inseminações. Aqui o resultado médio, mas o mais importante que a gente quer mostrar aqui é a variação de resultados que tem. Ou seja, converse muito, pense bem, selecione muitos touros. Por quê? Se um touro tiver uma menor fertilidade, pode comprometer todos os seus resultados. Uma contribuição muito grande do Gerar para o sistema foi esse aqui que a gente acredita, né? Do ano 2011 até 2011, a gente não liberava os touros que tinham maior fertilidade acima da média, né? Hoje as centrais recebem todos os touros dela, mas o sistema nosso recebe apenas os que têm fertilidade acima de 50%. Então, no ano 2011, 17 mais 48, 65% dos touros tinham fertilidade abaixo de 50%. Hoje, apenas 17% dos touros, 2 e 15, têm fertilidade abaixo de 50%. Mostrando o grande trabalho que as centrais estão fazendo em melhorar a qualidade de sêmen disponível no mercado e, consequentemente, nos ajudar a melhorar a fertilidade. Isso aqui é só para mostrar o benchmark 2016, para mostrar
as fazendas top 1%, 6 fazendas, número de ATF, fertilidade na IATF, 70%. Top 10, 65%. Top 20, 61%. Top 50, 178 mil fazendas, desculpa, 178 fazendas com praticamente 120 mil animais, resultado médio de 57% na IATF. Essas fazendas, 82% delas usam o protocolo indicado. Deixando claro que existe possibilidade de a gente passar de 50 para 55, 60, 65, 70. É o manejo que a gente vai fazer na nossa fazenda, possibilitando uma melhor resposta. E agora, para finalizar, né, das perguntas que foram feitas, foram agrupadas, né, tentar deixar claro que a gente tentou responder de alguma forma essas perguntas. Então, como melhorar a taxa para EZATF? Né? Qual que é a melhor estratégia para emprenhar minhas vacas? Seria, né? A melhor estratégia para emprenhar a vaca é fazer ATF. Qual que é a segunda melhor estratégia? Fazer 2 IATF. E como ter melhor resultado na IATF? Se preocupar com o score da vaca, se preocupar com o protocolo adequado, se preocupar com o sêmen e com o inseminador. Consequentemente, nós vamos estar tendo maior oportunidade de ter mais vacas gestantes. Tá? Então, IATF não é só o protocolo, é o protocolo, o score da vaca, o manejo da vaca dentro do curral, o sêmen e inseminador. Quais são os gargalos da reprodução, né? A pergunta é quais são as principais técnicas. Então, a gente acredita que os gargalos da reprodução são os gargalos que levam a menor resposta ETF. Então, pode ser desde mão de obra, manejo de pasto, manejo de curral ali no dia, o protocolo adequado sendo utilizado, os animais têm uma boa condição corporal, tudo isso aí, de alguma forma, vai estar pode interferir na resposta e, consequentemente, ser um gargalo. O gargalo pode ser maior ou menor, né? Basicamente. Qual a melhor época para a estação de monta? Esse é um grande dilema, né? Melhor época para a estação de monta para o bezerro seria ele nascer na seca. Para a vaca, ela parir nas águas. Então, a melhor época da estação de monta é onde que eu tenho um bom senso de perder um pouquinho no bezerro e perder um pouquinho na vaca, né? Então, consequentemente, a minha vaca ter parição e 30 a 40 dias depois já ter comida disponível à vontade. Minhas vacas que vão parir, minhas primeiros animais que vão parir, ter comida disponível à vontade para que não tenha muita perda de peso e, consequentemente, quando for ser inseminadas, baixa fertilidade. E para isso que a gente tem que, a forma mais simplista, a gente tem a oportunidade de trabalhar com as novilhas e com as primíparas, ou seja, eu quero atrasar as novilhas, porque elas atrasam para parir, mas quando ela for primípara, eu quero inseminar o quanto antes. No dia 1 da estação de monta, de manhã, eu quero estar inseminando minhas primíparas. Por quê? Elas vão estar com o menor número de dias pós-parto, acima de 30 dias, né? Com o menor número de dias pós-parto e, consequentemente, com melhor score de condição corporal e, consequentemente, com maior chance de ter melhor fertilidade. Como melhorar a reprodução estando longe do centro tecnológico, né? Hoje é o que nós estamos tentando fazer aqui, levar para todos, através e do BeefPoint, algumas informações, né, que pode ajudar você, produtor, você, técnico, a saber onde procurar essas informações e, consequentemente, melhorar os resultados. Uma fonte de informação, com certeza, são os técnicos do Grupo Gerar, que são há vários anos, a gente tem essas reuniões, trabalha intensamente em levar todas as tecnologias que a gente consegue desenvolver para esses técnicos aplicar no campo e, consequentemente, ter melhor resultado, para que o produtor tenha resultado dentro da sua expectativa, né? Como aumentar a fertilidade das matrizes monta natural? Então, né, qual protocolo, suplemento alimentar ideal para que isso aí? Matriz, para aumentar, ter maior fertilidade na monta natural, ela tem que ter genética para ciclicidade, ela tem que ter condição corporal adequada e tem que ter touros adequados. A ferramenta que a gente indicou de utilização de MGA associada à remoção de bezerro permite, se ela tiver uma condição corporal mínima adequada e touros disponíveis, tá? Permite que elas apresentem em si, assim que sofrer o processo da remoção de bezerro, e por ter recebido o MGA, não tenha ciclo curto e, consequentemente, permite manter a gestação. Pontos críticos de controle dentro de um protocolo de ATF, né? Então, na verdade, a gente tem que ficar atento a todos os pontos. Isso aqui é uma evolução constante. Por isso que a fazenda, no ano 5, o resultado médio é melhor que no ano 4, que é melhor que no ano 3, que é melhor que no ano 2, simplesmente porque tem um aprendizado constante. Então, tem que ter alguém ali dentro, atento, prestando atenção e fazendo o seu melhor possível. Então, tentando agora finalizar, quais seriam as 6 estratégias de sucesso, né? Para ter a melhor eficiência reprodutiva e, consequentemente, produtiva. Definir estação de monta. Qual que é
quando deve começar a estação de monta e quando deve ser a estação de parição, né? Então, deve ser quando a minha vaca, quando ela parir, eu tenho alimento para ela. É desesperador em algumas fazendas ver animais paridos começando a estação de monta, no rapador, e não tem condição da vaca, condição corporal abaixo de 2,5. Ou seja, tem que repensar todo o sistema. Não adianta, né? Não existe milagre. O protocolo vai ajudar a emprenhar os animais, mas menos do que poderia. Como a gente viu no benchmark ali, você pode ter 50, 55, 60, 70. Então, a estação de monta é uma estratégia disponível que permite você iniciar a estação de monta num período para que quando você sabe que elas vão parir, quando elas parirem, ela ter alimento disponível, manejo disponível para que possa perder pouco peso, não baixar de 2,75, a gente vai discutir, porque ela tendo acima de 2,75, ela vai ter uma boa fertilidade. Então, na realidade, o 1 e o 2 estão se misturando aqui, eu quero uma estação de monta para que meus animais tenham score de condição corporal maior que 2,75 e, consequentemente, tenha melhor fertilidade. E quando eu estiver fazendo o meu protocolo, eu tenho que ter calma. Naquele dia tem que ser calmo, não tem que ser pauleira, não, tem que ter calma. A gente sabe que estresse diminui fertilidade nos protocolos de ETF. Nós temos dados deixando claro aí. Vacas mais nervosas têm menor resultado. É importante isso aí. É, como já foi citado, se preocupar com a qualidade do sêmen do inseminador, treinar inseminador, conversar muito sobre o sêmen que está sendo utilizado, qual vai estar sendo utilizado, né? Como citado, existem protocolos específicos para cada categoria, né? Então, a gente deve usar o melhor protocolo possível, que às vezes não quero usar o protocolo mais fácil, quero usar o protocolo que tem melhor resultado. Não quero usar o protocolo mais barato, quero usar o protocolo que tem melhor resultado. Porque, na realidade, melhor resultado diminui o custo do protocolo por animal gestante. Esse sim é a nossa conta, a gente tem que preocupar. E eu quero intensificar o uso da IATF, porque se eu gosto de IATF, eu quero fazer IATF. Eu não quero fazer em uma vaca, eu quero fazer em todas as vacas. Eu não quero fazer uma vez, eu quero fazer 2 vezes. Então, na verdade, tem a pergunta, o que fazer para intensificar a IATF? É gostar de IATF, é acreditar na técnica, é ver o resultado da técnica. Então, eu quero fazer não meia vez, quero fazer uma vez. Não quero fazer uma vez, quero fazer 2 vezes. Quero dar oportunidade para minhas vacas ficarem gestantes. E, consequentemente, eu ter oportunidade de segurar minhas vacas melhores no rebanho. E descartar vacas que tiveram bezerros inferiores, ou seja, aumentar o descarte voluntário e diminuir o descarte involuntário. Isso é muito importante em gado de corte. A gente deve usar a tecnologia disponível para melhorar os resultados. Eu devo suplementar com milho, posso suplementar com gordura só, posso suplementar com onófilo, vou vacinar os animais, vou suplementar com MGA. Existem muitas tecnologias disponíveis que me permitem melhorar o resultado. Todas vão aumentar o seu custo por indivíduo, mas todos podem diminuir o custo por vaca gestante. Todos podem ajudar a aumentar o desfrute e, consequentemente, diminuir o custo por quilo de carne produzido dentro do seu sistema. E para finalizar, eu acho que para ficar muito claro, todos querem animais mais produtivos, mas animais mais produtivos são mais exigentes. Presta atenção, todos queremos animais mais produtivos, mas eles são mais exigentes. Então, se eu compro sêmen de animais mais produtivos, eu tenho que melhorar o meu sistema de produção, senão esses animais não vão responder adequadamente dentro do meu sistema. Então, eu queria agradecer ao BeefPoint a oportunidade aqui, eu tenho certeza que vai ter uma boa exposição. Muito obrigado pela oportunidade. Ao Grupo Gerar, aos técnicos que fazem parte do Grupo Gerar, é um prazer trabalhar com vocês, é uma satisfação, é uma emoção trabalhar com vocês. E a Zoetis que tem permitido, ao longo de todos esses anos, viabilizar as nossas pesquisas e nos ajudar a ajudar o nosso sistema de produção. Nosso muito obrigado.